Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Estimados irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta terça-feira para estarmos assim meditando, rezando o sagrado texto do Evangelho deste dia e assim poder nos animar sempre mais para enfrentar dificuldades que a vida nos apresenta, sem perder a confiança naquele que nos ama. Deus que tem um amor grandioso para com os seus. E por isso nunca podemos nos desesperar ou acharmos que estamos sozinhos no barco. Deus nos faz companhia e Ele nos ajuda a superar todas as dificuldades que as adversidades nos apresentam. Hoje, caríssimos irmãos e irmãs, o texto que nos é apresentado é o texto de João, capítulo 10, versículos 22 ao 30. Jesus está em Jerusalém e ali, diante de Jesus, tem um grupo de judeus que estão ali não porque o admiram, não porque querem o seguir, mas porque querem investigar a vida de Jesus. Mas é difícil compreender quem é Jesus quando não se acredita nele, quando não se acredita nos seus grandes feitos. É o que acontece com os judeus. Era impossível acolher Jesus como Messias se eles estavam fechados para isto. A pergunta que eles dirigem a Jesus é: até quando nos deixarás em dúvida se tu és o Messias? Diz-nos abertamente. Parece que eles têm um certo anseio que algo declare que Jesus é o Messias. Eles sabiam que as atitudes, as ações de Jesus não eram diferentes daquela que dizia os textos sagrados sobre o Messias. Tudo o que revela Jesus revela as ações messiânicas. Mas os judeus não querem engolir isto facilmente. E aí, diante desta interrogação, entra Jesus, quando diz: eu já vos disse. No entanto, vocês não acreditam, disse Jesus. Pois as obras que eu faço em nome do meu Pai, dão testemunho de mim. Ou seja, tudo aquilo que eu faço revela o Pai. Quão grande é Jesus, quão atuante é o Mestre naquilo que ele se propõe a realizar. E aí, Jesus enfatiza: apesar de tudo que eu revelo ser a manifestação inteira do Pai, vocês não acreditam. Mas por que vocês não acreditam? Jesus vai dizer o porquê. Vocês não acreditam porque não sois das minhas ovelhas. Porque se fosse das minhas ovelhas, acolheria tudo aquilo que realizo diante dos vossos olhos. O que significa não ser das ovelhas de Jesus? Significa ser indiferente. Significa fechar os olhos para aquilo que é real. Jesus que apresenta com nitidez as ações do Pai. O que identifica uma ovelha de Jesus? Ele vai dizer: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas. As minhas ovelhas me seguem. Estes são os sinais de que fazemos parte do redil do Senhor. Essas três realidades, ou seja,
elas conhecem o Senhor. Elas me conhecem. Elas escutam a voz do Senhor. E eu as conheço e elas me seguem. Eis os grandes sinais que nos identifica autenticamente com o Mestre. E Jesus completa: eu dou a vida e vida eterna por estas ovelhas, e elas jamais se perderão, jamais irão se separar de mim. Ninguém vai arrancá-las da minha mão. Tão grande é o amor de Deus para conosco. Por isso, caros irmãos e irmãs, não podemos ficar desesperados diante da pandemia, diante de tantas desgraças que o mundo passa. Confiemos em Deus. Coloquemos a nossa fé completa nas mãos do Senhor. Repitamos estas palavras do Senhor, gravemos em nosso coração, quando Ele diz: ninguém vai arrancar as minhas ovelhas de minha mão, nem a pandemia, nem as doenças do mundo, nada nos arrancarão das mãos de Deus, porque Ele é um Deus ciumento, é um Deus que quer que estejamos sempre junto dEle, pois Ele se identifica de tal forma com o Pai, que as suas ações não divergem das ações do Pai. Termina Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. O convite deste evangelho de hoje é: se debruce nos braços do amado. O amado nos quer com Ele. Ele não permite que nós nos separemos, nos percamos dele, mas estamos sempre à vista de Deus. É isto que deve nos fortalecer e nos consolar. Deixemos ser guiados por esta força que nos liberta e que nos motiva a ser cristão. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia.